Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa boa que está acontecendo no Brasil, que é uma liberação para o ensino domiciliar, né? O ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling, no termo inglês, de modo geral. Bom, podemos dizer que essa liberação é algo bem importante e muito interessante para a liberdade das famílias na educação de seus filhos. É importante que pais e mães tenham autoridade para educar seus filhos com toda a autoridade possível. E o homeschooling é um direito humano, como foi tratado inclusive pela ministra dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, Damares Alves, que é nossa irmã em Cristo, né? E nós queremos aqui deixar os cumprimentos a Damares Alves por essa iniciativa e dizer que é muito importante que o homeschooling venha a ser usado pelas famílias, como um direito humano das famílias de poderem ensinar seus filhos através desse processo. Entendendo primeiro que o homeschooling não é uma novidade e não é nem mesmo uma aventura, como querem pintar alguns. O homeschooling já é usado por países como Estados Unidos, Austrália, vários países da Europa e outros países no mundo. Na Austrália, especialmente, onde há fazendas e as distâncias são um tanto quanto grandes em alguns locais, muitas crianças aprendem através do homeschooling e conseguem se formar em situações onde seria inviável. Se nós pensarmos no caso do Brasil, por exemplo, nós podemos ver também localidades que são inacessíveis, para as quais o homeschooling seria de grande auxílio, ou até mesmo a educação à distância auxiliada também por pedagogos e profissionais da área de educação. Então é necessário que entendamos que o homeschooling é mais uma opção, mais uma oportunidade de realizar a educação de nossas crianças. Ele não é algo que venha destruir a pedagogia. É interessante que quando eu estudei pedagogia, uma das coisas que se dizia é que nós estudamos pedagogia para o Estado, para educar para o Estado. Entretanto, pode não ser assim, e o ideal é que não seja assim. O pedagogo, por exemplo, ele pode trabalhar não para o Estado, mas trabalhar para famílias. É uma outra oportunidade, é uma outra vertente de trabalho, é um outro caminho de trabalho que se abre para pedagogos, licenciados e demais profissionais de educação. Ou seja, dar suporte a famílias que queiram trabalhar com homeschooling. Então, dizer que o ensino domiciliar atrapalharia a profissão de pedagogo é uma falta de visão no futuro e falta de visão de oportunidade. Então preste atenção nessa oportunidade. O homeschooling pode ajudar também os pedagogos e profissionais de educação, que antes estariam sujeitos apenas à escola, agora podem ser consultores de famílias que necessitem desse trabalho. E claro, dependendo do nível de consultoria que você dê, você vai cobrar de acordo com este nível. Se o nível for mais exigente, obviamente, a pessoa terá que pagar mais. E se for menos exigente, pagará menos. Então também é uma oportunidade de negócios para esses profissionais de educação. Portanto, não faz sentido que profissionais de educação se oponham ao homeschooling simplesmente por um ponto de vista ideológico. É interessante notar que o homeschooling ele aborda a educação do ponto de vista familiar. A família ela pode educar as pessoas, sim, as crianças, né, melhor dizendo, e educando as crianças, elas precisam de orientações, precisam de materiais didáticos, precisam de diversas coisas que pode surgir um mercado interessante para essa atenção. Eu estou falando essas questões de mercado para que as pessoas entendam que o homeschooling não acaba com empregos de educadores, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele vai criar mais empregos e mais possibilidades de trabalho para professores e educadores de um modo geral.
Tratando ainda sobre o homeschooling, podemos entender que nos locais onde ele é praticado, a sua taxa de eficiência é altíssima, inclusive maior do que da educação regular. Eu posso dizer um pouco do que sei de homeschooling a partir da minha experiência pessoal. Digamos, começando na minha experiência pessoal, depois a experiência com minha filha, depois a experiência com minhas sobrinhas netas, né? Que foram apoiadas e beneficiadas com uma certa prática de homeschooling, não totalmente homeschooling, mas também participando da escola. Veja bem, não estou dizendo que escola é ruim, não estou dizendo que escola é ruim. Escola também deve existir, mas ao lado da escola também deve existir a possibilidade de homeschooling. Bom, quando eu era criança, eu aprendi a ler e a escrever, fazer conta, aprendi em casa. E depois fui para a escola propriamente dita. Mas aprendi a ler e escrever, para mim era muito simples, eu aprendi rápido. Matemática eu tive um pouco mais de dificuldade devido a, digamos assim, um ponto de vista que primava na época sobre uma educação um tanto quanto mais autoritária, né? Então você tinha que fazer determinadas coisas e, além disso, essas coisas que você tinha que fazer, você tinha castigos e coisas assim. Minha esposa, por exemplo, ela estudou também numa escola onde ela era muito castigada, inclusive uma escola católica, onde ela era castigada por não rezar a Ave Maria, para você ter uma ideia. Isso aí vai nos levar a uma outra coisa que tem a ver também com homeschooling, que é essa ideia de que homeschooling se resume ao trivium, mas isso é mentira, tá? Essa história de que o homeschooling se resume ao trivium é um ponto de vista brasileiro católico, porque o trivium e o quadrivium, ou seja, as 7 artes liberais, são a base para a teologia católica. Então, na verdade, quando você aprende pelo trivium ou quadrivium, você está sendo trabalhado ideologicamente para aceitar a ideologia e os ensinos da teologia católica, e não propriamente para aprender. Prova disso é que muitos jovens que são abusados, na verdade, eles acabam sendo de tal forma constrangidos pela autoridade que é colocada sobre esse ponto de vista, sobre essa ideologização, que eles se sentem culpados de condenar aqueles que abusaram deles. Veja bem que isso é muito importante. Às vezes a dominação pelo trivium é tão grande que as pessoas vão se sentir culpadas até de condenar aqueles que os abusaram. Então devemos tomar cuidado com o trivium e entender que o trivium não é homeschooling. Homeschooling é outra coisa além do trivium, né? Então, pensando nisso, né, e o trivium ele traz essa ideia um pouco de autoridade, né, traz essa ideia de autoritarismo já antiga, né? Por isso que havia uma questão entre a pedagogia mais comeniana, digamos assim, de Comênios, e a pedagogia tradicionalista, que era essa baseada no trivium, que era uma pedagogia voltada para o domínio, para digamos assim, uma elitização da educação. E o que Comênios queria era, na verdade, que a educação fosse acessível a todos. E ele trouxe isso na sua didática magna, embora Comênios não tenha definido nenhum método de educação, apenas questionou e refletiu sobre o que seria mais didático, a forma melhor de ensinar. É claro que alguns tentam vincular Comênios a Paulo Freire. Isso é um grande erro, porque a distância histórica é grande, são séculos de diferença, e Comênios não tinha nada de comunista, na verdade, não tinha nada a ver com comunismo. Paulo Freire ele já pega doutrinas comunistas e aplica a educação. Pode-se dizer, inclusive, que Paulo Freire teve algum sucesso usando o Mobral, né? E o Júlio Severo fez um artigo recente mostrando que o
Paulo Freire usou no Mobral não foi uma pedagogia freiriana, muito pelo contrário, foi uma pedagogia estabelecida por um pedagogo americano, cristão evangélico, chamado Laubach. E essa pedagogia promoveu muita alfabetização quando foi utilizada. O que acontece é que Paulo Freire gradativamente abandonou qualquer questão pedagógica e abraçou somente as questões ideológicas. Por isso que a pedagogia de Paulo Freire não existe, é apenas ideologia. E por isso que ela não funciona, porque a pedagogia dele não existe. Embora alguns pensem que existem, porque as pessoas leem lá, sei lá, como é que se diz As pessoas leem a pedagogia da esperança, a pedagogia do oprimido e pensam que isso realmente é o que Freire ensinou de fato, que é a melhor coisa possível, quando não é, tá? Aquilo ali não é o pensamento dele real, aquilo é uma poesia, é uma propaganda. Se você quer conhecer o pensamento de Paulo Freire em relação à pedagogia, recomendo que você leia os últimos livros dele, especialmente os lançados após a anistia, né? Que você vai ver que o pensamento dele não tinha nada de pedagógico, era totalmente político. Portanto, aqueles que tentam vincular Paulo Freire a Comênios e trazer ainda uma questão de trivium, né, como se o trivium fosse a solução, estão redondamente enganados ou estão enganando você, tá? Porque isso tem a ver com um plano para gerar uma hegemonia católica no Brasil, né? E essa hegemonia católica virá pela formação do pensamento das crianças. Portanto, se você é católico, problema seu se você ensina com trivium, né? Ninguém tem a ver com nada com isso. Mas agora, se você é evangélico, não se deixe levar pelo canto da sereia do trivium, pois o trivium, na verdade, é uma forma de doutrinação católica para que qualquer um aceite facilmente a teologia católica sem questionar uma possível fundamentação bíblica que ela não tem, tá? Então eu recomendo a você que faça ensino domiciliar a partir da Bíblia, né? Entendendo bem os valores cristãos, né? Não, obviamente, matérias bíblicas, mas os valores cristãos. E por que eu cheguei a isso? Lembra que eu falei que quando eu comecei a aprender tinha determinados tipos de abordagens de ensinar no ensino domiciliar, que eram abordagens um tanto quanto autoritárias? Porque as famílias estavam acostumadas com isso, que vinham já de algum tipo de educação que tinha um viés lá no trivium, porque os jesuítas foram os primeiros a trazer um pouco dessa tecnologia educacional, digamos assim, desse método para o Brasil. Então isso tinha no meio da educação, embora um tanto quanto disperso, não tão sistematizado, mas existia. E especialmente a prática de punições, né? Como eu disse para você, minha esposa era punida por não rezar a Ave Maria na fila da escola. Então, para você ver que isso é uma questão também de doutrinação, portanto, você deve tomar cuidado com o trivium. Ao mesmo tempo, trazendo agora para a parte pedagógica, por causa dessa forma de ensinar com punição, eu tive dificuldade de aprender matemática, porque as pessoas reagem de forma diferente. Alguns, quando são punidos, eles ficam com medo da punição e fazem o melhor para não ser punido de novo. Outros se rebelam contra a punição. Eu fui punido por quê? Se isso não faz sentido, se isso não tem lógica. Então você acaba gerando uma barreira em relação àquilo. No meu caso, eu gerei uma barreira em relação à matemática, por causa dessa punição. E por isso, ideias e métodos que tragam questões como o trivium, por exemplo, eles não produzem em todos os mesmos efeitos. Não podem produzir, porque eles são feitos para escolher e filtrar um tipo de pessoa específica. Então, o homeschooling, o ensino domiciliar, é importante, mas jamais deve ser confundido com o trivium, tá? Continuando a história, depois que
eu aprendi a ler e escrever e a fazer algumas contas, embora tivesse mais dificuldade com matemática em casa, fui para a escola. E na escola também aprendi bastante coisa, né? A escola também é um lugar bom de estar. A escola não é oposição ao homeschooling, muito pelo contrário, é uma opção dos pais que podem ensinar em casa. Agora, você precisa entender que o pai não pode ser proibido ou ser considerado um bandido por ensinar em casa, porque muitas vezes ele pode ensinar melhor do que a escola. Andando mais um pouquinho para frente, eu e minha esposa entendíamos que a escola era importante e que minha filha deveria ir para a escola. Mas antes dela ir para a escola, já bebezinho, fomos ensinando a ela várias coisas para se preparar para um ambiente escolar. A primeira coisa que nós vimos é muito afeto, né? Dar muito afeto à criança, fazer com que ela se sentisse bem. E hoje ela fala diversos idiomas, lê diversos idiomas, faz trabalhos, né, em diversos idiomas. Ela trabalha para pessoas que são relativamente importantes na sua área, na área delas, e que ela faz em outros idiomas trabalhos. Mas ela estudou idiomas? Aí que está, não estudou diversos idiomas. Como assim ela não estudou outros idiomas e fala vários idiomas? Fala, ou pelo menos entende e se comunica e consegue até escrever nesses idiomas. Isso você precisa entender uma coisa, que é necessário que haja orientação, inclusive através de canais do YouTube, que orientem os pais sobre as melhores formas de agir e conseguir encontrar a melhor solução para seus filhos, tá bom? E uma dessas orientações que nós pegamos foi com uma parente nossa que era pedagoga à época, né? E ela disse que as crianças aprendem, elas absorvem até os 3 anos de idade tudo que lhes é passado. Então nós pensamos o seguinte: olha, se ela absorve tudo, se ela é como se fosse uma esponja, digamos assim, fazendo uma comparação, podemos deixar com que ela aprenda muitas coisas, mas como simples repertório, sem precisar entender. Então nós pensamos o seguinte: a coisa que mais ajuda uma pessoa a aprender é dominar outros idiomas, porque ela poderá encontrar determinadas coisas com acesso, né, informações diferentes. Então nós pegávamos DVDs, na época não tinha internet, a internet era incipiente no Brasil, né? Pegamos DVDs, fitas cassete de vídeos e colocávamos para ela assistir. Só que essas fitas não eram só em português, era em francês, em alemão, em espanhol, né? Português também, em inglês, e ela ia assimilando aqueles fonemas. Por quê? Até os 10 meses de idade, a criança tem a capacidade de entender todos os fonemas possíveis de se pronunciar pela espécie humana, tá? Só que depois desse período, ela começa a se especializar somente na língua materna. Isso significa que um bebê que nasce no Brasil, filho de pais brasileiros, ele consegue dominar qualquer idioma do mundo. Só que depois de um período ele começa só a se especializar no português, só nos fonemas do português, porque ele só vai ouvir português. Então ele vai descartando outros fonemas que ele tem capacidade. Ao mesmo tempo, na minha filha, ela ouvia esses vários idiomas, então ela foi dominando gradativamente, não perdeu totalmente essa capacidade desses fonemas. Nós cultivamos, evitamos que ela perdesse essa capacidade. E quando ela não perdeu essa capacidade, automaticamente ela foi aprendendo idiomas naturalmente. Ela, pequenininha, já assistia os vídeos em inglês sem nunca ter feito um curso de idiomas. Por quê? Porque foi exposta no momento certo. E hoje, como eu falei, ela domina vários idiomas tranquilamente, inclusive profissionalmente. O que eu quero dizer com isso para você é que as pessoas, as famílias que praticam homeschooling, elas precisam de orientação, né? Elas vão precisar de orientação. Isso significa que profissionais de educação poderão administrar essa orientação a essas pessoas. Se essas pessoas tiverem essa orientação, por exemplo, logo nos primeiros anos de vida de uma criança, vão poder abençoá-la com a capacidade de aprender idiomas de forma fácil.
Outra coisa que nós também fizemos com nossa filha, dávamos livros para ela. Vários livros, livro de plástico, livro de pano, livro de qualquer jeito, para que ela pudesse se familiarizar com os livros. Hoje ela trabalha com escrita e inclusive é difícil você fazer ela parar de ler um livro, porque ela adora o livro, né? Ou seja, você pode educar uma criança e prepará-la já para o futuro, né? E ela ser bem-sucedida nas coisas que faz. Percebe? Mas precisa de orientação para que esses pais saibam o que fazer e a hora certa de fazer. Bom, outra figura que nós podemos lembrar também foi com minhas sobrinhas netas, Esther e Ruth. A Esther estava na idade escolar, já com seus 7, 8 anos. De repente apareceu problemas de matemática, né? Tinha muita dificuldade com matemática porque a professora explicava só os números, a parte abstrata, e ela tinha dificuldade. Então o que eu fiz? Já tinha ali me formado em pedagogia, então eu peguei jogos didáticos como as barrinhas Cuciner, bolas de gude, bolas de búrica, né? Também bolas de ping-pong. Usei tudo isso para formar um conjunto de coisas onde ela pudesse estudar a matemática. Outra coisa que eu usei também foi o material dourado, que se chama, né? Chama-se de material dourado, que é o material da matemática. E com isso elas aprenderam. E a Ruth, que era pequenininha, aprendeu junto com ela. E hoje ambas dominam muito bem a matemática, porque tiveram a oportunidade de se encontrar, não na escola, mas em casa, com o material adequado e com a forma adequada de abordar a matemática. Por quê? Porque eu tinha mais tempo para me dedicar a elas do que a professora na escola, que tinha que se dedicar a 50 alunos. Percebe? Então, desses pequenos exemplos, você vê como é importante o homeschooling e como deve ser valorizado. Então, a vinda do homeschooling para o Brasil é uma oportunidade para as famílias, é uma oportunidade para os pais, para os educadores. Portanto, este governo está de parabéns por começar já a pensar em legalizar o homeschooling. Então, essa foi a meditação de hoje sobre esse assunto. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.